Albino, como é que você recebeu exatamente as palavras da Ministra da Educação e também as palavras do Ministro da Juventude e Desportos? Dois quadros em áreas muito importantes do país, da vida social, na relação com todos nós, e que tiveram duas saídas. Relativamente à fuga de jovens, meu colega já disse tudo. Mas felizmente para nós, o bom jovem fica mesmo aqui e faz as críticas para nós melhorarmos o trabalho. Aquele que vai não faz falta. Porque já foi assim, em 75, alguns estão lembrados, o Alves deve saber, em 75 muitos foram embora. Em 80 começaram a voltar outra vez. Em 90 voltaram. Agora também, esse momento de crise, é momento de sair. Depois hão de voltar. Os que efetivamente amam o seu país são quadros, efetivamente. Querem ver o seu país progredir, eles não vão, ficam aqui. Criticam a ministra Grilo, que não está a fazer bem as coisas, que o ensino não tem qualidade, a escola não tem carteira, mas estão aqui para ajudar a construir, a vencermos juntos os desafios. Não vão lá criticar lá longe, não, é aqui onde eles ficam, porque este é o seu país. Aqueles que vão para dormir debaixo da ponte e estão orgulhosos porque estão na Europa. Aqueles que estão na obra e não têm onde dormir, comem uma refeição por dia, estão contentes porque estão na Europa. Esses não são quadros. Os quadros são esses que estão aqui, a sofrermos juntos, todos juntos, para construir esse país que é de todos. De que forma é que você avalia as mesmas? Bem, Vitor, mais uma vez obrigado. Bem, eu achei um desastre, né? Primeiro o Ministro da Juventude e Desportos ter dito o que disse, mas eu percebi que a Ministra impelia, ou seja, pedia à juventude que ficasse para ajudar nas críticas para que o governo melhore. Mas, Vitor, depois de ouvir várias declarações, inclusive a sua e de várias outras pessoas, por exemplo, da doutora Bela Malaquias também, do Partido Humanista e de outras pessoas, cheguei à conclusão de que eles estiveram muito mal. Foram infelizes ao fazer aquelas declarações. Porque um quadro e um dirigente consciente não precisa que lhe digam o que fazer. Aliás, conhece as suas responsabilidades. E, Vitor, que são duas figuras, uma na educação, outra na juventude, que são como que o centro nevrálgico da governação. Porque estamos a falar da educação e estamos a falar da juventude. Eu tenho ressentido muito dessas políticas do MPLA, né? Completamente. E depois, casando um bocadinho com o discurso feito na Assembleia Nacional pela Malaquias do Partido Humanista, e a doutora Bela... Deu exemplos próprios. Concretos, né? Concretos. E temos muitos amigos que, tendo se formado, não conseguem se ingrar no nosso país, porque não têm o cartão de militante. Muito na lógica do que foi dito, Vitor, por uns jovens a brincar, mas a direm a verdade, que você pode ser tudo, pode estudar tudo. Se não fores do MPLA, você não é nada. Jovem que é jovem e não é da JMPLA, não vale nada! Eu fiquei muito triste. Albino, talvez, não sei qual é a sua percepção, mas eu penso que aquele pensamento transmitido pela Ministra e pelo Ministro sejam pensamentos da coletividade dos governantes do MPLA. Eu entendi isso, mas, Vitor, isso depois trunca com o facto de, no sábado, nesse final de semana passado, nós termos jovens do MEIA que reclamavam por condições de carteiras e melhores condições para dar aulas e foram detidos. Pois. Não faz sentido. Como é que a gente pede que os jovens fiquem e aqueles que reclamam são detidos por um ministro do interior que também é jovem? Vitor, eu deixo-me dizer que a sensação que tenho tido é de que o nosso governo é um governo com muita gente alucinada. Alucinada, o termo é esse, não tenho outro, é alucinada completamente. É essa a minha compreensão. Como é que nós podemos perceber este governo, este partido, que lutou, convenhamos, para a independência de Angola, que trouxe uma paz, perdoando os seus irmãos opositores, que se lançou para o desenvolvimento do país, foi bafejada com uma sorte de uma economia que crescia 2 dígitos, o maior crescimento a nível mundial, Sim. e que de repente começa a ter um descalabro infantil, como está a acontecer agora. O que é que se está a passar? Pois, alguma coisa se está a passar, né? Estamos a descarrilar. Estamos a ir para o abismo, praticamente. E, Vitor, mas essa tem sido uma das questões com a qual eu me debato muitas vezes. Como sabes, também escrevo, como tu escrevo várias coisas e, por acaso, agora tenho uma obra que vou lançar dentro de meses que é Reflexões sobre Angola. E a minha pergunta é exatamente essa, porque ao estudar a história do nosso país, nós percebemos que tivemos a luta pela independência nacional, e inclusive o próprio MPLA é um movimento de libertação nacional, porque é um grande movimento, é um amplo movimento.
onde estavam incluídos no pensamento de Neto e de outros fazedores, naturalmente, que constituíram o partido, onde estavam incluídos outros partidos políticos. A minha pergunta de facto é essa: como é que também um partido desta natureza chega a fazer o que está a fazer ao povo? Mas é que perdeu os objetivos. Eu chego hoje à conclusão de que o MPLA descarrilou porque perdeu os seus objetivos. O MPLA hoje tem no seu seio jovens, muito bons jovens, mas muito ambiciosos, muito arrogantes, jovens completamente alienados, que não estão interessados com a honra do nome, nem do seu nome, nem do nome da família. O que querem é boa vida, ter o dinheiro do país e não querem saber qual é a condição em que vivem as pessoas. É este MPLA que nós temos hoje. Nem sequer, na minha perspectiva, nem sequer é o MPLA do pensamento de Eduardo Santos. Então, quando se chega nesse estágio, o que tem que se fazer, e eu tenho feito muito isto naquilo que são as minhas análises, Vítor, é chamar a atenção para uma consciencialização geral. Porque, como dizem, não só em latim, também em um mundo, quando a festa está no ritmo, o batuque está quase a arrebentar. Então a festa do MPLA está no ritmo e as coisas estão a chegar ao fim. Mas o MPLA tem muita gente boa, muita gente comprometida com o partido que tem os anos que tem. Pessoas que pertenceram ao processo dos 50, pessoas que iniciaram a luta armada, mais velhos, que gozam ainda de uma certa dignidade. Por que não têm coragem para travar um barco ou um comboio que parece estar efetivamente a descarrilar? Porque não é preciso ser politólogo, não é preciso ser cientista de uma área que analisa questões sociais. Qualquer pessoa com o mínimo de bom senso percebe que o partido não está bem. Por que essas pessoas não se levantam? Por que essas pessoas não vêm a público? São figuras proeminentes do partido, figuras históricas, que já tiveram cargos altos no próprio partido e na sociedade. Por que essas pessoas estão caladas e que não têm nada a perder até certo modo? O que é que se passa? Sim, não, mas elas, Vítor, elas têm alguma coisa a perder por uma razão simples, porque é que o MPLA fecha portas. E nós acompanhamos a história do mais velho Marcelino Moco, percebemos que o MPLA fecha de facto portas. Quando as pessoas não estão alinhadas naquele momento, as portas são completamente fechadas. Mas isto é exatamente a falta de coragem que nós temos tido no país. A coragem é a capacidade de dizer as coisas no momento certo. E nós, os mais velhos, há um conselho de honra, como o Vítor sabe, há um conselho de honra. E esse conselho de honra, como por exemplo, onde poderiam estar Higino Carreiro, poderia estar, mas onde poderia estar Dino Matrosso, que são figuras que num determinado momento disseram: nós não estamos de acordo com as políticas do presidente. Foram afastadas, pura e simplesmente foram afastadas. O MPLA tem isto e vai cooptando gente nova, jovens, que o que querem é preencher os seus níveis de ambição que são muito altos. Então o MPLA, na minha visão, fica como uma cobra, e peço desculpas aqui usar essa imagem da cobra, uma cobra que a todo momento renova a sua pele. Mas a cobra tem um tempo em que já não renova porque morre. E eu tenho percebido que neste momento estamos numa fase em que é preciso ter muita cautela porque o MPLA vai estando no fim. Com todos os ideais, o primeiro objetivo que era a independência, o primeiro grande objetivo é a independência, o segundo grande objetivo do MPLA é o desenvolvimento. Não está a conseguir fazer isso. Agora, Vítor, eu tenho percebido, essencialmente nos últimos tempos, em que parece que as coisas pioraram. Eu estou em Angola, estou aqui há 2 semanas, mas vivo em Angola, as coisas pioraram. Mas as coisas pioram desde 2018 e 2019. Nós pensávamos que o presidente João Lourenço seria a nossa esperança. Depois de 38 anos. O que é que ele é hoje? É uma decepção? É uma decepção. Que Deus que lhe diga com muita dor no coração, Vítor. Muita mágoa no meu coração. Porque quando o Walter Filipe, não, falo deles. Depende. O Filipe é do banco, o Ferreira é o analista. É o analista, o analista não. É o Walter Filipe, que trabalhava na Rádio Eclésia em 2017, quando foi eleito o presidente no mês seguinte. Fez uma pergunta para que se deve. Walter Cristóvão. Rádio Eclésia, que agora está na TVA. Sim, Walter Cristóvão, porque é irmão do Mateus Cristóvão. Exatamente. Eu trabalhei com o Walter na Rádio Eclésia e trabalhei com o Mateus. Teu colega. Sim. Teu colega. Homem ligado ao teatro. Exatamente, grande figura. Ele faz uma pergunta para aqui, de 0 a 10, quanto é que dás ao presidente? E eu dei 9.5. E hoje? Hoje dou 0.8. Não chega a 1. Se eu der 1, estaria a ser irrealista. Vítor, mas lhe digo com mágoa, porque eu não sou o único que tinha esperança no presidente João Lourenço. Não sou o único. Vítor, e depois nós, eu vou-te passar a palavra, nós estudamos também, eu estudei na Europa, eu estudei cá na Europa, eu fui para Angola,
não é? Eu fui para Angola com o intuito de ajudar o meu país. E tu sabes que eu estive na televisão. Mas a gente, quando diz a verdade não é permitida naquele meio. A gente contava com o presidente João Lourenço, mas não está a ser possível. O presidente está a ser uma decepção total. O que é que está na causa, na base desta forma de governar de João Lourenço, quando ele tinha de facto, e todo mundo diz, tudo para dar certo? Acho que o cartoon do mais velho Pissarra, da semana passada, ilustra exatamente isso. A corrupção é mais forte do que o presidente. E o presidente foi embrulhado pela onda da corrupção. Isto é que é uma pena. O presidente ficou embrulhado na onda da corrupção. E tudo aquilo que ele dizia, a luta contra o monopólio, o nepotismo, está a fazer exatamente a mesma coisa. E a gente pensa, mas isso é um karma, o que é que se passa, né? E estou um bocadinho emocionado, Vitor, porque a gente está a perder o nosso tempo. Nós faz um pouco, já somos mais velhos. É exatamente isso. É. Mas depois já aqui uma coisa que também chama a atenção, e eu gostava de ouvir a sua análise, que é a oposição. Ou seja, se por um lado temos um presidente que está a defraudar claramente todas as expectativas e que parece estar muito indiferente à realidade, à profundidade da dor na alma de cada angolano, o MPLA fazendo ouvido de mercador perante aquilo que está a acontecer, mas há depois uma oposição que me parece não ter atitude. Uma oposição que parece que não tem a ambição de governar. Alguns círculos comentam dizendo que não, eles são todos iguais, eles comem do mesmo prato. Concorda? Não, Vitor, a nossa oposição, a maior oposição que nós temos, a oposição maioritária é uma oposição que fez guerra. É a UNITA fez guerra. E a UNITA, na minha visão, na perspectiva que tenho, é que a UNITA não quer ficar com sangue nas mãos. Isto é... Deixa-me dizer que o presidente Adalberto disse-me isso mesmo quando foi daquela posição, de não ter tomado aquela posição de ir para a rua. Exatamente. A UNITA não quer ficar com sangue. E está certa. Não quer ficar com sangue nas mãos porque a máquina do poder militar nas eleições sai mesmo à rua. E são mesmo capazes de disparar. Só que aqui há uma coisa, a oposição tem que fazer oposição. Na minha perspectiva, a oposição tem que fazer. Mas que oposição seria esta? Que medidas é que a oposição devia tomar, para além daquela que tem vindo até hoje, que é o de constatar irregularidades e seguir os trâmites normais junto das instituições de Estado, como os tribunais, para resolver os vários diferentes, que também acabam por não resultar, porque há coisas também que os tribunais fazem que até o próprio diabo já começa a duvidar, dizer, pá, eu não pedi tanto assim, né? Eu vou ser religioso. Sim, claro. A nossa Constituição, no seu artigo 3º, diz que o Estado exerce o poder político de modo legítimo. Qualquer pessoa, qualquer instituição ou grupo de pessoas que ascende ao poder de modo ilegítimo, como está a fazer o MPLA, penso que nas últimas eleições as coisas não correram muito bem, e como pretende fazer em 2027, não será legítimo. Portanto, eu penso que a oposição, Vitor, que tipo de oposição devia ser? Tem que fazer oposição. O Macedo, o Dr. Macedo falou sobre isso, Fernando Macedo na Rádio Essencial, que é preciso paralisar o país. E eu não tenho receio que será a única maneira de chegarmos à negociação. Chegarmos não, de o MPLA chegar à negociação com a oposição e com a sociedade civil. Mas o MPLA tem vontade de negociar? Não. O MPLA sabe negociar? Não tem vontade. Não tem vontade de negociar. Vamos falar agora da questão das eleições, e você tocou nelas. Recentemente ouvimos uma conversa em torno da pretensão do MPLA em mudar uma vez mais a regra do jogo eleitoral. É o confirmar da sua incapacidade de partir para umas eleições de facto justas, livres e transparentes, como são as regras emanadas pela SADC, em que Angola muito tem estado a desrespeitar, é de facto a última jogada de desespero do partido? Penso que sim, né? Quer dizer, se retiram as atas sínteses, portanto, introduzem a votação apenas com bilhete de identidade e proíbem que as pessoas estejam a um quilômetro, naturalmente, que estejam tão distantes do seu voto, eu penso que sim, Vitor. Sem nos esquecermos que o Luís Jimbo, aliás, escreveu algo sobre... Eleições é matemática. Matemática, e por acaso você publicaste, eu fui lá comentar, como é evidente, que há aqui uma coisa clara que temos que perceber. Eleições são matemática. Portanto, eleições são números. Mas os números, Vitor, traduzem a vontade das pessoas. Claramente. É por isso que as eleições são sagradas. Uhum. Porque as eleições são a vontade do povo. É o povo que quer que neste momento seja aquele a governar e não seja o outro. Portanto, quando o MPLA tira a clareza que guia a verdade eleitoral nas eleições, o MPLA está em pole. Aliás, como disse David Boio, nosso amigo bem há 2 semanas, também é essencial que o MPLA escolhe as pessoas que lhe vão votar. Não, tem que ser o povo a escolher o partido político.
Eu penso que é a subversão total. Nessa condição, Vitor, eu penso que a oposição não devia participar. Mas, aliás, como também sabes, já tivemos vários debates sobre essa matéria, alguns partidos vão participar. E, portanto, eu penso que vamos às eleições, com as pressões que existirão, e eu acredito que o MPLA não vai fazer passar a lei. O MPLA, ela sozinha consegue fazer passar a lei? Consegue fazer. Na Assembleia Nacional? Na Assembleia Nacional. Mas, ao tentar levar esta lei, para já sem consulta pública, porque eu não estou a acreditar que a sociedade vá aplaudir essa medida, essa intenção da UNITA neste projeto de lei que esteja eventualmente a criar, e a outra ainda também. A UNITA também tem uma proposta, depois a Assembleia Civil também terá uma proposta agora para... Sim, e há outra proposta do MPLA relativamente às fake news e cortar a liberdade. Este retrocesso democrático, como é que a Europa, como é que o mundo ocidental olha para Angola? Ou não faz diferença? Mas acho que não. O Ocidente tem os seus problemas. Eu acho que o Ocidente tem os seus problemas. Problemas ou tem as suas intenções também, os seus projetos com a desorganização da Angola? Sim. O Ocidente tem os seus problemas, mas tem as suas intenções. Vitor, e eu acho que nós podíamos aproveitar pedir também ao governo português que, de alguma forma, quer dizer, a independência foi dada em 1975, foi dada a um partido político. Eu penso que os dirigentes portugueses, conscientes, deviam nos ajudar a regularizarmos a democracia no nosso país. São 50 anos de independência, eu acho que já é tempo de celebrarmos também a democracia. Agora, de resto, portanto, os países internacionais não estão muito interessados que a gente se organize. Há também conflitos, há também interesses instalados, não é? Naturalmente. Daí que temos de ser nós a fazer essa luta. E, Vitor, eu acredito, muito sinceramente, que não teremos mais 2 pleitos com o MPLA ganhar as eleições como ganha. Não teremos. Deixa-lhe dizer, eu não sei se nós não teremos mais 2. Eu não quero acreditar que o MPLA vai ganhar. Já não ganhou em 2022, claro. Portanto, e não vai ganhar em 2027. Eu tenho outra pergunta que é a seguinte: qual é a leitura que você faz relativamente aos partidos que surgiram agora, a sua visão e aquilo que se espera deles agora no futuro? Ou para já o Partido Liberal, sim, do Luís Castro, o outro partido Cidadania, mais velho Bessa. Eu olho para estes partidos, Luís agora, Vitor, e a minha resposta é aquela foi dada por Bela Malaquias. Qual? Estes partidos serão um grande problema para o MPLA. Estes partidos... O feitiço a voltar contra o feiticeiro, não é? Exatamente isto. Nunca alguém no país pensou que Bela Malaquias fosse fazer aquela declaração na Assembleia Nacional. Sim, foi profunda. E embora muita gente hoje pense que o MPLA tem estado a apoiar, e por acaso, em alguns casos que eu não sei, parece que apoia, a grande verdade é que estes partidos têm objetivos próprios. E o MPLA está a criar o seu próprio governador. Ou seja, está a criar os pitbulls. Eles já perceberam que o MPLA é o elo mais fraco nesta jogada? Completamente. E sobre isso não vale a pena termos dúvidas. Eu não quero crer, e não vale a pena, não vou citar nomes, para não expor aqui as pessoas, mas eu não quero crer que figuras que tenham militâncias de mais de 30 anos num partido político vão abraçar o projeto do MPLA. Não acredito. Eu não acredito. E, aliás, eu falo com conhecimento de causa. São daquelas figuras que, conhecendo a instituição como conhecem, não vão sujar o seu nome nem da sua família por causa do dinheiro. Até podem receber dinheiro. Mas no final da jogada mudam o disco. Mudam o disco, porque conhecem a verdadeira esposa. Sim, isso muda o disco. O país está com muitas dificuldades, é o que normalmente se diz. Haverão eleições, mas é importante olharmos para aquilo que a diáspora pode fazer. Tal como gostamos de analisar isto. Você está aqui por Portugal a conversar, a andar. O que é que a diáspora pode fazer? O que mais a diáspora pode fazer pelo país? Vitor, eu acho que a diáspora está a fazer muita coisa. Muita coisa. E desde já dar os parabéns aqui também. Estás a fazer um bom trabalho, Vitor. Tuas publicações, as pessoas não deixaram de seguir. Em Angola escrevias muita coisa, falavas na rádio, desde muito cedo começaste a trabalhar com os mídias. Tens feito um bom trabalho, muitos parabéns. Mas a diáspora também está a fazer. Eu ainda fiz uma live, foi na quinta-feira, penso eu, com o Cotanacho, da Inglaterra. E no total estavam cerca de 450 pessoas. Era muita gente da diáspora só, é verdade. Então, eu penso que a diáspora está muito interessada em voltar para o país. Sim. Vitor, o que se pode fazer mais é não desistirmos de lutar. Porque foi assim nos anos 60, com Portugal, quando Mário Soares e outros estavam em França. E quando voltaram, aconteceu aqui a Revolução. Porque amanhã... O MPLA tem medo da diáspora? A diáspora está preparada.
A diáspora está preparada. Você acredita que a diáspora vai votar? É verdade que votamos agora pela primeira vez em 2022. Que perante este quadro, o MPLA vai exatamente criar condições para que a diáspora volte a votar, alargando ainda mais a capacidade e a forma para que essa diáspora vote, porque aquilo que se fez aqui foi uma iniciativa louvável, é verdade, Sim. mas o absurdo, se compararmos com, por exemplo, a Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Claro. que têm diásporas muito pequenas, têm pequenas e mais pequenas, é verdade, mas depois com uma condição financeira de longe inferior à de Angola, mas realizam os seus pleitos e ninguém fica de fora. Mas eu penso que vai voltar. Porque está na lei, né? Como está na lei, eu não acredito que se mude essa lei. Acredito que a diáspora vai votar. E a diáspora vota em consciência sempre, né? Vota sempre em consciência. Mas o que eu penso que, Vitor, nós temos que perceber algo, que o MPLA não vai sair do nosso cenário político. Contrariamente, Nenhum pode ter, isso nem pode ser. Eu acho que sim, fará bem o MPLA e a oposição, claro, né? É normal. sim, é normal, é normal. E aqui temos que, de alguma forma, acalmar o ânimo de muita gente que pensa que o MPLA tem que ir embora. Não, o MPLA não vai embora, fica. O MPLA é de Angola, o MPLA é de filhos angolanos, fica. Mas temos que levar a consciencialização dos nossos irmãos. Que, Vitor, e sabe, eu tenho pensado o seguinte, se vocês ganham as eleições, ganhem bem. Mostrem que ganharam. Não há problema nenhum em ganhar, mas mostrem que ganharam, não é? Agora, criar manobras dilatórias para se criar opacidade das eleições, isto é muito grave. Perdemos o presidente José Eduardo dos Santos, Isabel dos Santos está no Dubai, onde está também Manuel Vicente, e há muitas outras figuras mais anónimas, podemos assim dizer, no entanto com grande poder de influenciar, poder económico, capazes de mudar e moldar uma realidade. Gostava que você me falasse sobre essas figuras no final desta nossa breve conversa. Bem, essas figuras estão em contacto, né? Essas figuras estão em contacto. Em contacto com muitas pessoas. Cala diáspora e também Angola, essas figuras estão em contacto. Eu penso que nós devíamos pensar novamente num perdão geral sobre os crimes de corrupção. Penso que sim. E aí teríamos a Isabel dos Santos em Angola, a Tizé em Angola, o engenheiro Manuel Vicente em Angola, porque por muitas fontes, muitas vezes a gente conversa com um com outro, com outro não esse que eu citei, mas pessoas que fugiram de Angola por conta da corrupção, de crimes de corrupção. Vitor, e se os que estão hoje em Angola também estão a se corromper e muito mais vergonhosamente do que no tempo passado, então vamos perdoar esses crimes e vamos começar uma nova página. Eu penso que nós somos capazes de fazer isso. Nós, os lesados, não nos interessamos que as pessoas voltem. Eu acho que podíamos fazer isso, podíamos reescrever a história, perdoando a todos e unindo-nos todos no país para levantá-lo de volta. Você acredita que o MPLA vai realizar umas eleições, com um congresso, agora em 2026, com múltiplas candidaturas, e a UNITA também, que em 2026... Não, agora em dezembro. Agora em dezembro de 2025, sim. vai fazer também um congresso com múltiplas candidaturas. Quem é que se vai perfilar num partido e no outro? Qual é a expectativa? Eu acho que na UNITA, bom ter congresso, mas é o meu pensamento, né? Penso que na UNITA ganharia ou ganhará o presidente que está agora, o atual. Assim, embora existam candidaturas como, eu penso, o Massanga, o Liberty Chiaka, são figuras que nos próximos tempos podem assumir a liderança. Não há dúvidas disso. Não há. Há dúvidas disso. Portanto, sobre o Massanga não há, sobre o José não há. E sobre a Lina Henrique e também o Lina Pinhala, também ele. Sim. No MPLA, eu tenho entendido que Manuel Homem é uma figura que também se posiciona, que está ali, pode ser candidato. Primeiro pela sua militância, depois pelo cargo que ocupa hoje. Mas também isso não pode muito. Manuel Homem figura-se não pela forma como ascendeu nos últimos anos, mas por que não falamos também, a verdade, de outras figuras que foram surgindo? Não, é que no MPLA os candidatos virão com a proposta do biro político. Aí não há como. A gente já consegue ver Adão de Almeida, Manuel Homem, há tendências da primeira-dama, mas eu acho que não, ela não vai querer se meter em confusão nestas coisas. Mas pronto, Vitor, acontece o que acontecer. Eu espero que o Presidente da República e também o Presidente do MPLA tenha a possibilidade de pensar que aquilo que aconteceu com o Zé Eduardo pode acontecer com ele. E pior. Ter cautela. Não, mais vale dizer e pior. E é melhor ter cautela. Mas isso que nós estamos a dizer, não para que não tenha medo. Não. Talvez ele tenha agora nos 2 anos a oportunidade para reverter este quadro. Completamente. Olha, Vitor, eu sonhei. Desculpas agora dizer que é meu sonho. Eu sonhei que o Presidente João Lourenço convocou os que estão no estrangeiro para virem para o país, desde Isabel dos Santos e outros, e o Presidente mudou as direções, pelo menos a direção da TPA, mudou toda a direção da TPA, pôs gente como Reginaldo Silva. Isso é o meu sonho, ponto de coisa aqui no teu podcast.
Eu sonhei. E sonhei que o Adalberto deu uma entrevista na TPA. Sonhei, mas isso é um sonho. E que teve efetivamente uma reunião de concertação com o Presidente da República. Sonhei. É apenas um sonho, mas pode ser realidade. Deixa-me dizer, sabes melhor, como qualquer angolano sabe, eu sou um fruto nascido na Rádio Malange, com passagem pela emissora católica, chegaste a ser padre, Claro, claro. forjado pela Rádio Nacional de Angola e pela TPA. Eu reconheço qualidade em muitos quadros da televisão pública de Angola, respeito muitos quadros, mas o que a TPA está a fazer, Mete vergonha. Mete vergonha. Jesus, Mete vergonha. é... Mete vergonha. E isto, eu chamo a atenção para os nossos colegas que têm muitos exemplos recentes, Finais tristes. de colegas que tiveram mais ou menos o mesmo caminho Sim, sim. e que hoje estão como estão. Portanto, o mundo hoje da comunicação está descentralizado, existem 1500 alternativas e as pessoas são referência. E criar-se uma referência é uma coisa difícil Exatamente. e importante para uma sociedade que se quer sã. E quando quadros que são referência ou foram uma referência, mas começam a largar, a abrir as mãos por tudo aquilo que construíram, a despeito de conveniências ou interesses, isso é gravíssimo. Põe em causa a credibilidade, perdem respeito por Exato. parte de uma geração que se espelhava nela. Exatamente. Os cargos não são tudo. Não são. Não Os são. bens não são tudo. São passageiros também. As referências que se criam são importantes. E ficam para sempre. E não é? ficam para Ficam sempre. E muita gente está a abrir mão das referências. Falamos basicamente e literalmente sobre o MPLA e sobre Angola nestes minutos breves. Que considerações é que deixas para a juventude angolana? Para aqueles jovens que se desesperam por conta da situação do país? Que mensagem você deixa para aquelas famílias que esgravatam lixo para sobreviver? E que mensagem você deixa para o presidente João Lourenço, que com o seu ar de arrogante e de indiferença, que mensagem você lhe deixa? Vitor, eu para a juventude digo que sempre que tiverem a oportunidade não deixem de estudar. Aliás, como tens dito muitas vezes, ler um livro faz de nós pessoas diferentes, sempre. Eu me forjei numa situação muito difícil. Em 2000, depois do meu tio morrer, em 99 na guerra, passei muito mal. Passei a espaço, nunca tinha passado tão mal. Mas também consegui me virar, vendi várias coisas na rua e consegui estudar. E hoje estou aqui formado e ajudo de alguma forma o país. Para as famílias que estão com muitas dificuldades, vamos ter força. Aqueles que puderem plantar qualquer coisa no quintal, plantem qualquer coisa para poder comer. Não desesperemos, tenhamos confiança de que o país pode mudar. Com a nossa força e com a nossa resiliência. Ao Presidente João Lourenço, por favor, o senhor vai a tempo de mudar. Eu acredito que vai a tempo de mudar. A todas e a todos que nos seguiram, acreditem, quer digam ou não que somos ou não somos quadros importantes, há um livro que eu não me vou esquecer de lhe sugerir. O Líder Sem Título, de Robin Sharma. Todos nós somos importantes. O país vai continuar independentemente do partido e da liderança, mas talvez ficar calado hoje seja pior. Não espere por ter uma audiência grande para fazer a diferença. Faça a diferença, mesmo com uma pessoa acompanhá-lo nas redes sociais. Fale, grite, grite muito alto, fale sempre que puder. Ajuda quem não quer ser ajudado a ouvir, e sobretudo a ouvir. Num caso, um partido político, num caso, um líder, seja ele quem for. Fale, critique. Reconheça também que você tem deveres e tem direitos. Faça isso valer a pena, porque você não pode passar assim por essa vida. E fecho com a frase: governar um país que não lê é o mesmo que conduzir uma viatura sem travões. Um abraço. Estamos juntos. Se você curtiu este conteúdo, não esqueça de deixar o seu comentário aqui em baixo. Isso é muito importante para sabermos sua opinião. Apoie o canal, aperte o botão de like, inscreva-se, ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e compartilhe este conteúdo com mais pessoas. Isso nos dá uma motivação extra para continuar criando novos materiais. Antes de sair, dá uma olhada na próxima sugestão de vídeo na tela final. Tenho certeza de que você vai gostar. Agradecemos muito a sua atenção e o apoio contínuo. Valeu, malta. Estamos juntos até nós.